Bom, bem-vindos aqui ao primeiro podcast aqui da nossa regional, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional Goiás. Quero dizer que para nós da regional é uma gratidão e um orgulho tremendo de vocês estarem iniciando esse projeto conosco e compartilhando esses momentos aqui que vão trazer conhecimento, experiência, histórias, né, que passam no dia a dia do cirurgião plástico, né? A gente buscou chamar uma representação grande dos vários grupos, né, que pertencem à sociedade, e para nós é muito mesmo motivo de alegria e regozijo. Para mim, quem não me conhece, eu estou presidente da regional Goiás, referente à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e hoje é o nosso primeiro podcast. Hoje nós vamos estar falando sobre um tema central que é a mama, e hoje nós temos alguns ilustres convidados aqui conosco. Eu gostaria que cada um aí pudesse se apresentar, pudesse falar quem é você, o que está fazendo aqui, quanto tempo você está aqui no estado de Goiás, e citando um pouquinho da sua história. Queria começar com a Renata. Nossa, mas comigo? É, Boa noite, Fabiano. boa noite. Boa noite, colegas de bancada aqui de podcast. É um prazer estar aqui. É uma honra ter sido convidado para o primeiro podcast. Fiquei muito feliz com o convite, aceitei prontamente. Há quanto tempo estou aqui no estado de Goiás? Desde quando eu nasci, nunca saí daqui. Eu sou daqui, me formei na UFG, saí por 2 anos para fazer cirurgia geral e voltei para fazer plástica, e desde então aqui estou. Já estou. Esse ano minha turma vai fazer 20 anos de formada, e com cirurgia plástica terminei em 2009, já deve ter uns 14 anos. E tenho atuado aqui na cidade de Goiânia com muita alegria, muito prazer, sempre com um bom relacionamento com os colegas, e acredito que fruto disso é esse convite hoje para o podcast aqui em relação à cirurgia de mama. Vem com o maior carinho. Obrigada. Bem-vindo, Renata. Rafael. É um prazer, mais uma vez fico bem honrado aí pelo convite. Acredito que eu sou o mais novo aqui, fico até meio perdido aqui no meio de tanta gente boa. Mas eu sou goiano também, fiz minha formação da faculdade na UFG também. A geral também fiz aqui no Hospital Geral de Goiânia, e a plástica eu fui para a Escola Paulista, onde eu fiquei lá, fiz meu mestrado e fiz uma especialização em reconstrução mamária e fiquei mais 2 anos lá. E aí já regressei a Goiânia há mais ou menos 5 para 6 anos. E hoje tenho a felicidade de atuar nesse campo, né, de cirurgia mamária. E estou muito contente aqui com o convite, fico muito honrado. Espero aprender bastante aqui hoje. Bem-vindo, Rafael. Marcelo. Bora. Fabiano, meu amigo, muito obrigado pelo convite. Sinto honrado de estar participando desse primeiro evento do projeto aí que você está levando adiante. A gente tem conversado aí com frequência. E eu não tenho dúvida que você vai fazer uma excelente gestão pelas suas ideias e pelo cara bacana que você é, e assim, diferenciado. Você falou né, que você é mais novo aqui e tudo, mas assim, na verdade, nós aprendemos com todos aqui, né? Sempre. São técnicas, são ideias, a gente está sempre aprendendo. Um tem um pouco mais de experiência, mais tempo, a gente está sempre aprendendo. Cheguei aqui em Goiânia em 2003, meu CRM é de 2003, me formei em 97, né? E então esse ano vai fazer 21 anos que eu tô aqui em Goiânia como cirurgião plástico. Eu já cheguei como cirurgião plástico. Eu falo que eu tô sempre aprendendo, né? E realmente mama é um tema que eu tenho um carinho muito grande. Eu fiz meu mestrado em cirurgia plástica mamária, né, com prótese, e tô fazendo meu doutorado em cirurgia plástica mamária com prótese também. É um tema que eu gosto, que eu estudo, que eu vejo com frequência, e eu acho que vai ser muito bacana esse bate-papo aqui. Que ótimo. Eu gostaria que vocês ficassem à vontade. E a gente estava falando um pouquinho sobre aspectos históricos, né, da mama, de tudo. E eu queria que vocês, cada um, comentassem um pouquinho como vocês veem a evolução da cirurgia da mama nesses anos que tem passado. Eu vou começar? À vontade. Bom, no começo da minha carreira profissional, o que a gente via, a principal discussão que a gente via era sobre a estabilidade da mama, a estabilidade do polo superior da mama, como a gente faria para manter aquele contorno da mama. E com o passar dos anos,
diferentes cirurgiões descreveram diferentes técnicas, a gente tem aprendido ao longo desse tempo. E nos últimos anos, eu tenho visto que o principal desafio agora é reduzir cicatrizes das mamas. Então, tem surgido também diferentes técnicas, diferentes opções para reduzir cicatrizes. Várias tentativas no passado já foram frustradas, né? Porque às vezes reduz a cicatriz, mas fica com flacidez de pele. E hoje em dia a gente tem visto técnicas, eventualmente, que podem sim dar muito certo. Eu falo podem sim dar muito certo, porque uma técnica às vezes dá muito certo na mão de um cirurgião, mas não é reprodutível. A gente tem visto aí uma evolução nesse sentido, e eu acho que o futuro da cirurgia da mama é esse. Bom, concordo muito com a Renata. Em relação, primeiro, à mastopexia ou mamoplastia, de fato, eu vejo essa evolução. Eu acho que essa questão de redução de cicatriz começou até com o princípio da tentativa de fazer uma mamoplastia vertical, né? Ao invés de fazer uma ressecção de eixo horizontal, fazer uma ressecção de eixo vertical, ocasionalmente tentar compensar um pouco para a areola, e aí tentar, na medida do possível, diminuir um pouco a parte inferior, às vezes compensando um L, enfim, né? E de fato eu vejo isso como uma preocupação. Antes a gente tinha a questão também da estabilidade do implante também, né? Eu mesmo sou de uma escola que minha formação estética foi prótese texturizada subfacial. E eu via que realmente, com o passar do tempo, cedia mais, né? Primeiro que a gente não usava poliuretano e, ao mesmo tempo, com prótese texturizada, não tinha aquela sustentação muscular. E, ao mesmo tempo, na reconstrução, eu via uma maior estabilidade do implante, já que a grande maioria das reconstruções eram submusculares. Então, eu vejo que vem tendo, vamos dizer assim, não sei se bem novas técnicas, mas novas tentativas, né, de readaptações e adaptações de teorias antigas já que foram sendo adaptadas de acordo com a expertise de cada cirurgião, e aquilo ele molda pro dia a dia dele. Mas eu vejo que é uma tentativa tanto de deixar as mamas de alguma maneira mais sustentada, né, por mais tempo, até quando isso é possível. A gente sabe que é um pouco antinatural essa mama muito alta, e ao mesmo tempo uma tentativa de diminuir cicatrizes, mas que, sem dúvida, tem que haver um bom senso aí para não ter operações. O bom senso para não prometer aquilo que você não pode, com certeza, cumprir, né? Essas promessas de que realmente estará estável, que sua cicatriz vai ser de X tamanho, eventualmente a gente pode incorrer numa promessa falsa, né? Tem que ter esse cuidado. Bem, eu concordo com o que vocês falaram, mas assim, o que eu vejo aqui no Brasil, a maioria das plásticas mamárias, a gente tem, as pessoas seguem a escola da plástica segundo a técnica de Pitangui. Sim. Então todo mundo acostumou que a cicatriz é grande, mas não precisa ser grande, nunca precisou ser grande. Eu vim de uma escola onde o L era arroz e feijão pra gente, né? A gente só não ficou divulgando pra todo mundo. Mas era arroz e feijão pra gente. Então a gente já tá acostumado com a cicatriz. Pô, o L não fica assim, não fica assado. Eu falo, você faz ele? Não, eu vi uma vez. Então, você não faz. Até pra você, quando você faz o L, que nem assim, eu não sei fazer pitangui. Se alguém mandar eu fazer pitangui, eu vou ter que ler. Não sei fazer. Eu sei entender a estrutura da mama e tentar reduzir aquele conteúdo que vai levantar isso e brigar com a gravidade. Mas as minhas cicatrizes dos T's sempre ficaram pequenas. Porque a gente já acomoda com jeito, a gente tirava mais pele lá em cima em volta da areola, né? E a gente consegue compensar. Isso o pessoal começou a fazer agora e vendeu como uma coisa nova. Ele é novo para a maioria que sempre seguiu a escola do Pitangui. Mas, na verdade, não precisa ser assim. Só que, infelizmente, né? Aí que você estava falando, a sinceridade das pessoas. A gente não pode vender como uma coisa nova. A gente pode sim falar, olha, faça uma cicatriz reduzida. Bacana, mas não que aquilo é uma coisa nova. Porque até o L, se você pegar, que o Bozola descreveu, ele só escreveu uma tática. Eu nem faço mais o que eu aprendi com o Dr. Bozola, eu faço diferente hoje em dia. Já adaptou, né? Já adaptei. Mas se você pegar, tinha o J lá de 1918, 19, 1920, o pessoal vai fazer cicatriz em J, né? Olha, o que eu vejo de diferente, eu aprendi a técnica de Bozola, de Chiari,
eu achava que no longo prazo a mama basculava um pouco, um pouco torta, digamos assim. Eu vou tentar traduzir para quem está assistindo, é para pacientes, Sim. né? Não é uma coisa Sim, técnica. claro. Qual que é a discussão aqui para você que está assistindo? Quando a gente tenta reduzir a cicatriz da mama e jogar a pele para a areola, às vezes a mama pode não ficar num formato legal, às vezes a areola larga, às vezes a mama pode não ficar interessante. E às vezes pode ser que fique também, dependendo de cada cirurgião. Igual eu falei, às vezes na mão de um cirurgião fique muito interessante. E eu acho que a reprodutibilidade talvez estava pecando na reprodutibilidade, que são Exatamente. técnicas excelentes, mas por que não esparramou tanto assim? Às vezes não foi tão reprodutível quanto a de Pitangui. Agora, o que eu vi de diferente nessas técnicas em L foi dissociação do tecido mamário com a pele. Que aí consegue uma estabilidade melhor da mama, no sentido da mama ficar, traduzindo para o público novamente. Por dentro seria a técnica tradicional de Pitangui, que a mama, o tecido mamário é montado ali de forma simétrica. E o ajuste de pele, ali mais jogando pro L, jogando para a areola, para que a cicatriz fique menor. Pelo menos nas minhas mãos isso tem funcionado um pouco melhor. Mas, repetindo o que já foi dito aqui, é nas mãos e na experiência de cada cirurgião. isso Não que existe interessa, técnica né? certa, nem errada, nem melhor, nem pior que a outra. Exatamente. É até um desafio que eu faço, assim, em relação a esses técnicas. Por exemplo, a gente sabe que a técnica de Bozzoli e de Chiari já tem mais de 30 anos. A técnica em E L. resistiu ao Com as tempo, né? modificações e que teve essa dificuldade em relação à reprodutibilidade, também pelo fator de que a maioria das escolas no Brasil era de Pitangui e poucas escolas, né, por exemplo, quem aprendeu com o Bozola foi para um outro serviço e reproduzia aquilo lá, como quem aprendeu com Chiari reproduzia isso em outro lugar. A mesma coisa a gente vai falar do short scar, por exemplo, também tem mais de 20 anos. Você vê as canadenses lá, a Lejour, Lacy, elas já preconizavam né? todas essas atuações em relação à redução de uma cicatriz. E a minha pergunta envolve, primeiro, talvez, porque assim, nós não temos estudos de longo prazo mostrando isso. Hoje nós temos essas técnicas que abrangem de uma forma mais até agressiva, porque trata uma liberação da pele com a mama. Será que isso também não vai trazer uma dessensibilização? Pode trazer também um maior número, talvez, de necrose de auréola por causa de pele nessa região? A gente não sabe. Por quê? Porque talvez essa retomada que ocorreu pós-pandemia dessas técnicas que já foram utilizadas, que agora vieram com uma remoldagem, aí a gente não sabe como é que vai ser isso a médio e longo prazo, porque ainda não deu tempo de saber isso. Será que isso não seria só um relançamento de um modismo? Porque talvez a paciente que está aqui, ela está assistindo vídeos no Instagram, está assistindo vídeos aí, e ela olha para aquilo, ela vê aquilo como uma novidade e como se aquilo fosse para ela. E esquece de pensar que, olha, eu sou um ser humano individual com as minhas características anatômicas, em que o cirurgião ele pode indicar para você um short scar, um L ou um T, de acordo com as características do seu corpo. E a experiência dele vai trazer isso para você. E às vezes, muitas vezes, a paciente ela chega no consultório, eu quero fazer aquela técnica, doutor, de redução de cicatriz em L, porque não aparece, porque não isso, porque aquilo. Só que a gente não tem nem como afirmar que isso vai aparecer ou que não vai aparecer. Vocês acham que o que está faltando de fato para que a gente pudesse trazer uma evidência mais efetiva no sentido de poder falar para os pacientes realmente o que é possível, o que não é possível? Porque do ponto de vista hoje que nós temos de literatura, a gente não tem como falar sobre isso. Eu acho que o cirurgião, de maneira geral, ele tem que prometer menos e entregar mais. Cirurgião plástico. O cirurgião, de maneira geral, Isso. os cirurgiões plásticos, repetindo, né? Rafael, repetindo. Ó. Eu acho que os cirurgiões plásticos, de maneira geral, tem que se acostumar a prometer menos e entregar mais. Ele pode falar para o paciente, ó, vou tentar, vou me esforçar para isso. E a gente sabe, todo mundo que está aqui, a mamoplastia, ela é uma cirurgia muito desafiadora. Sim. Você já fez 50, 100 mamas, 200 mamas, 500 mamas. Chega uma mama que você não consegue fazer o que você quer fazer, às vezes. Então, eu acho que o cirurgião tem que estar munido, sim, de várias técnicas ali no hall de possibilidades.
e ali, lá na hora da cirurgia, aplicar o que ele acha que vai funcionar melhor. Não tem jeito de ficar prometendo para a paciente, vou usar tal técnica. Até porque, é igual ele falou, as adaptações existem o tempo todo. Dificilmente eu faço uma mão com uma técnica só. Mesmo que seja pitangui, tem um pedículo de Liacir ali complementando para estabilizar o polo superior, né? Então, eu acho que o fato é esse. Eu acho que não existe uma técnica única, especial, que vai servir para resolver todos os problemas e vai ser melhor que todas e as outras serão abandonadas. É único, exclusivo de cada paciente. E eu acho que falta, assim, objetividade no acompanhamento para ver quanto basculou, quanto melhorou, quanto piorou, qual que deu certo, índice de complicações. O cirurgião plástico, de maneira geral, ele tem ali a experiência do consultório dele, mas não leva, né, para a ciência de maneira geral, para entregar isso, para comparar técnicas. A maioria trabalha só ali, não condeno. Cada pessoa tem seu jeito de trabalhar. Inclusive, eu estou devendo muitas publicações aí que eu penso em fazer. E eu acho que o principal é isso, Fabiana, é estudar, acompanhar e publicar. Eu também acho que você falou uma coisa importante, Renata, que para quem está nos assistindo aqui, você falou, acho que você comentou assim, você usou essas palavras, acho que o cirurgião tem que prometer menos. Eu vou até dar uma lapidada, eu falo que o cirurgião não tem que prometer. Eu acho que só existe uma coisa, que é o que eu falo para meus pacientes. Olha, eu posso te prometer uma coisa apenas, que eu vou estar sempre do seu lado e vou fazer o melhor para você. Perfeito. Porque o corpo humano, ele não responde dessa forma, né? Por mais que muita gente, o pessoal direito fala que a cirurgia plástica é uma especialidade de resultado, isso aí é balela, isso aí vai julgar, tudo é balela, não tem jeito. Não é. E eu sempre brinco, falo assim pro pessoal do direito, para todo advogado, eu faço um desafio. Chegue num cirurgião plástico numa consulta e fala assim, eu sou advogado e a senhora tem a obrigação de dar o resultado para mim. Alguém vai operar essa pessoa? Assina aqui. Assina aqui. Ninguém vai operar. Então eu falo, se a partir do momento um advogado que acha isso, ele não pode falar isso pro médico, né? Ele não pode falar porque ele não concorda, que ele sabe que aquilo é errado, aquilo é mais para as causas dele. Então a gente, realmente com esses montes de técnicas hoje em dia, realmente está faltando muito estudo, Fabiano. Eu acho que aí a importância de unir todos os serviços e gerar linhas de pesquisas, né, nesses multicêntricos, e a gente falar menos de técnica, porque o paciente está chegando no nosso consultório e pedindo a técnica tal, porque os colegas estão falando daquela técnica tal, que ela é milagrosa. É isso que está acontecendo. Então, hoje o paciente ele tem um acesso muito grande por causa da internet, tudo isso é fantástico. Mas o paciente chega no nosso consultório e fala, doutor, o senhor faz o L? Doutor, o senhor faz sutiã interno? O senhor faz recuperação rápida? Você faz, né, a cicatriz reduzida? Né? E é uma coisa que eu sempre reforço, até nas minhas mídias sociais eu falo, pessoal, não procurem a técnica. Procure o cirurgião que vocês confiam. Perfeito. Né? Eu acho que isso é o mais importante e é o mais correto, né, Fabiano? Eu acho que você falou uma coisa muito importante. A pessoa ela tem que compreender que, apesar do cirurgião plástico, e aí a gente está falando de gente capacitada, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que estudou vários anos para poder fazer esse tipo de procedimento, ele não tem controle de todas as coisas. Primeiro, a anatomia e a fisiologia de paciente ela é única. Então não tem como você olhar uma paciente que você viu na foto ou no Instagram, que sabe lá se foi editado ou não, e querer que a sua mama fique idêntica daquela. Porque a sua anatomia, a sua fisiologia é diferente. Segundo, o cirurgião, ele entrega a cirurgia ali, acabou a cirurgia. Existe um monte de coisa relacionada a isso que não depende do cirurgião e que pode acatar alterações, intercorrências que estão relacionadas com aquele tempo de recuperação. Então, assim, é um desafio, realmente é um desafio, porque nós temos uma pessoa na literatura do direito que colocou isso e às vezes isso é colocado como uma regra geral sem considerar que o ser humano ele é individual, ele é um todo. E a gente não tem como fazer isso. Então, cabe lembrar que o que a Renata já falou, o que o Marcelo já falou, que uma cirurgia, o que nós podemos prometer como cirurgiões vou me dedicar e vou dar o meu melhor.
mas eu não posso prometer nenhum tipo de resultado, porque isso não depende só de mim. Depende de vários fatores que associados podem chegar a isso. Já que você citou o direito, vou contar uma história Qual o que caos? aconteceu ontem. Aqui um em caos. Goiás é caos. Ontem, não sei, ontem foi domingo, né? Foi sexta-feira. Eu tava na sede da OAB Prev, em reunião com os advogados lá, porque eu tô fazendo um leilão beneficente, fui lá para eles patrocinarem meu leilão. Muito obrigada, OAB Prev, está patrocinando. E aí, invariavelmente, surgiu o assunto, né? A pessoa, não vou citar nome para manter sigilo, falou sobre mama e tal, sobre técnicas. Eu queria fazer assim para garantir que minha mama vai ficar durante mais tempo, porque eu já tenho não sei quantos anos. Exatamente isso, querendo promessa. Aí ela queria saber quantos anos a mama dela ia ficar. E eu peguei e falei assim, se você me responder, eu vou entrar com um processo. Daqui quanto tempo que eu vou ganhar esse processo? E se eu vou ganhar esse processo, você me garante que eu vou ganhar? Aí ela, não sei se vai ganhar e não sei quanto tempo. Você tá me pedindo a mesma coisa para sua mama. Você quer saber quanto tempo que ela vai ficar e como que ela vai ficar e o jeito que ela vai ficar. Você quer que eu te prometa? Essa ideia dela é culpa dos nossos colegas. É isso que eu venho batendo na tecla. Alguém está vendendo isso. E não são as outras especialidades que estão fazendo isso. Isso é o próprio cirurgião plástico que está fazendo isso. Marcelo, mas às vezes não é diretamente. A pessoa deixa entender. Por exemplo, a expressão sutiã interno. Estamos aqui. Existe isso na medicina, na cirurgia plástica, sutiã interno. Mas o sutiã interno, você não está prometendo nada. Mas só de você falar que está fazendo sutiã interno, a pessoa entende gera uma promessa de resultado. Ela entende lá dentro da cabeça dela, mas assim, eu não prometi. Perfeito. Você que entendeu. Muitas vezes você escuta no consultório, doutor, se eu fizer o sutiã interno, eu não vou precisar nunca mais de usar sutiã. Então, porque você já tem o sutiã nome interno. cria uma expectativa. É isso que eu tenho o nome falado, cria a expectativa. Renata. Somos nós que criamos isso, né? Que o próprio nome fala. Né? Que nem assim, prótese de recuperação rápida. Então, doutor, eu estou recuperado rápido, eu não vou ter nenhum problema? E se eu tiver uma toma com 12 horas, isso é recuperação rápida? Não. Nós vamos chegar lá, né? nesse assunto. Vamos deixar, aproveitar então, assim, que o Rafael está aqui. Mas é perfeitamente, é isso aí. Então, a gente tem que tomar cuidado com as palavras. E isso que eu falo que os colegas, assim, tinham que ter um pouquinho mais de carinho pelo total, pelo todo, porque isso está repercutindo. Isso estimula os processos. Uma própria advogada perguntou para você. Ela já estava com essa ideia na cabeça. Pensa, né? Que encrenca nós estamos arrumando. Olha só, uma pergunta rápida. Eu acho que é uma dúvida de muito paciente, que é o seguinte. Prótese segura a mama? Prótese, quem coloca prótese, não vai cair a mama? Eu também recebi essa pergunta. Quer responder, Rafael? Não vai segurar, com certeza, né? O que eu vejo, assim, que eu tento falar para as pacientes, a prótese, ela dá um colo mais, e aí talvez dá a aparência de que a mama não cedeu tanto. Mas, indiscutivelmente, faz o contrário, né? É um peso a mais na mama. Nessa reunião, até tive que mostrar no celular que a pessoa não acreditava, né? Falava, olha onde que fica a prótese. Atrás da mama. Abri o Google, pus lá, prótese mamária submuscular. E olha onde está a mama. Tá à frente. Aqui ela não tem, a prótese não está segurando a mama, mas sim, como é uma borracha, a gente consegue sim uma estabilidade melhor do colo, mas realmente... No começo fica super bonito, né? Mas Sim. depois depende de cada resultado de cada um. Sim. E eu sempre falo, prótese de mama não serve para dar sustentação. Prótese de mama não serve para dar sustentação. Eu até brinquei esses dias e botei uma pessoa andando na lua, falando, se você operar aqui, nesse local, a sua mama pode ficar um pouco mais de tempo em cima. Né? Mas enquanto você morar nesse planeta, sua mama vai cair, ou mais ou menos com o tempo. Não, o que dá dó é porque para ter essa possibilidade, a gente tem que esvaziar a mama. Você tem que tirar uma mama saudável da pessoa, uma mama natural, e substituir por uma prótese, que é uma borracha, e um dia pode dar um problema. Eu ia fazer esse questionamento aqui na mesa, né? O que vocês acham dessa ideia? Porque realmente gera uma estabilização visual e inicial. Só que nós temos que fazer uma mastectomia no paciente. Né? E assim, aí alguns colegas comentam que, de certa forma, você está fazendo uma prevenção. Né? Isso é muito complexo do ponto de vista ético. Né? Nós, como cirurgiões plásticos, numa cirurgia estética, você fazer uma mastectomia para dar um resultado que supostamente vai ficar mais estável.
Você vê, nos estudos que você vai fazer em relação a paciente que tem o câncer de mama, você pega uma paciente que às vezes vai ter um subtipo que a incidência dele recidival de dar no outro lado da mama, ela é grande. Há uma discussão muito grande se deve-se ou não retirar essa mama nesses casos específicos que poderia ter uma indicação. A gente lembra, se eu não me engano, a Angelina Jolie teve uma repercussão muito grande na época, tudo, do que ela teve quis que passar, fazer. porque ela teve que tirar essa parte toda. Agora, quiçá lá uma cirurgia de cunho estético, vai retirar uma mama saudável, um órgão saudável. Antes eu tinha mais dificuldade com esse ponto. Agora as pacientes estão ficando com medo da prótese também, porque estão sendo mais informadas sobre sindromiase, etc. E eu senti, não sei vocês, ultimamente eu tenho mais facilidade em preservar as mamas. Eu sempre me esforcei para isso. Mas há 10 anos era muito difícil. As pacientes queriam muito a prótese. Hoje em dia, fala, se um dia você não quiser mais essa prótese, se um dia essa prótese te der um problema, não teremos mais mamas, né? E as pacientes, nossa, é mesmo. Eu falar, a mama natural hoje está mais valorizada, né? Você sabe o que Graças mudou, a Deus. Renata? A sua experiência. Com o passar dos anos, porque eu falo que há 10 anos atrás eu já não tinha problema de não indicar prótese, mesmo o paciente pedindo para mim. Se ela ia procurar outro paciente ou não sei, mas hoje eu falo, olha, a prótese de mama ela é muito bacana, ela é muito interessante, é muito segura. A gente tem que reforçar isso para todo mundo que está assistindo. Ela é muito segura. E esses casos que estão tendo, gente, isso é extremamente raro isso aí, é muito raro, né? Só que eu nunca tive dificuldade de vir uma mama grande para mim e eu falar, você não precisa de prótese. Ou uma mama com flacidez que tem um pouco de volume, de falar, você não precisa de prótese. Isso eu nunca mudei desde quando eu saí da minha residência. Uhum. Não, eu sempre falei. Só que antes eu encontrava mais resistência. Eu tinha que me desgastar para convencer, para explicar. Hoje em dia as pacientes já ficam assim, ai mesmo, então não vamos colocar. Entendi. Você tá certa. E eu tenho prótese. Eu falo para ela, olha, eu tenho prótese, eu não sou contra a prótese. Mas para mim não existe outro recurso no mundo. Ou era nada, ou era a prótese. Eu falava, se eu tivesse uma mama dessa sua, jamais eu colocaria uma prótese. Aí eu acho que cria uma conexão, a pessoa, não, então vou valorizar minha mama. Eu não sei, eu acho que talvez que eu venho observando também, a Renata queira dizer, tem pacientes que tem uma mama que não é tão grande, às vezes é uma mama média, ou até levemente para pequena, que talvez teria uma boa indicação para prótese, e às vezes começa a buscar outra alternativa para fazer a mastopexia, às vezes com enxerto de gordura, mesmo sabendo que vai ficar um resultado com a mama um pouco menor, com um pouco menos de colo. Eu também venho observando. E a questão de fazer a retirada em excesso da mama, eu vejo que às vezes a gente está criando um problema para nós mesmos, Perfeito. né? Já que essa paciente no futuro, ou mesmo agora, se ela tem, às vezes, infelizmente, algum problema com aquela prótese, a gente vai ficar muito complicado a gente fazer aquela reconstrução da mama. Ou ali, mesmo né? um câncer, né? Ou mesmo, exatamente. E uma coisa que vocês falaram que eu acho que é interessante é focar que, apesar de ter uma cultura, principalmente a cultura americana, que valoriza uma mama grande, volumosa, que é um pouco diferente daqui, porque a mama lá é mais caída. Você tem uma cultura europeia, por exemplo, ou asiática, que não valoriza o volume mamário tão grande. Então, eu falo isso por quê? Porque às vezes eu tenho um cirurgião que está assistindo aqui, que está começando a vida dele, ou um cirurgião mesmo que está acostumado e às vezes não percebeu e caiu numa rotina de não avaliar o paciente e realmente ver se isso é adequado para aquele paciente ou não. Porque às vezes ele vem com alguma coisa em mente que ele quer, porque ele viu a amiga, né? Ela viu a amiga ficou linda e tal, e para ela não tem essa indicação, não tem aquilo. Ou mesmo, é o que você falou, a mama é linda, tem um volume adequado, não precisa. Não é simplesmente ir num supermercado, comprar um produto e sair. Ir até a cirurgia plástica é passar por uma avaliação, avaliar se realmente tem e discutir. Hoje a gente sabe que, como nunca, crescer os problemas relacionados principalmente à psique humana. E isso acaba influenciando a pessoa no seu grau de insatisfação, no seu grau de própria realização pessoal, que precisa ser envolvido nesse processo. Como é que vocês têm lidado com isso no consultório de vocês? O povo já olha pra mim. Olha, eu acho, Fabiano, aqui a gente está defendendo a mama natural, mas assim,
para minha opinião, a vontade e o desejo da paciente, ela é prioridade. Eu faço o que for necessário para que ela fique Sim. satisfeita. Quer que amputa a mama e substitua por uma prótese? Eu faço. Estou aqui conversando, faço. Mas eu tenho que ter certeza que eu expliquei tudo para ela, orientei vantagens e desvantagens. Às vezes ali naquele momento ela ainda está meio assim, eu falo, não resolve hoje, não. Vai para casa, pensa, volta com calma, não precisa pagar outra consulta. E aí se ela bater o martelo, não, é isso, eu pensei, realmente é isso que eu quero. Eu tenho certeza que ela está tomando uma decisão consciente, porque ela é adulta e ela está sabendo todas as possibilidades, isso que você falou, eventualmente se perder a próstata, ela já estava orientada. Então, acho que o que a gente mais tem que pensar e avaliar essa parte da psique que você falou, as motivações, os sonhos, os desejos, o que ela quer, o que ela está buscando. Vamos ouvir mais a paciente, colocar ela mesmo para abrir o coração ali e a gente auxiliá-la nessa busca de uma autoestima, de uma vida melhor. A plástica, a gente sabe o poder transformador que tem na autoestima de uma mulher. E se você fizer uma cirurgia que você achou linda, mas ela não gostou, fracasso total. Eu acho que realmente o objetivo principal sempre tem que ser esse, a vontade e o desejo da paciente. Eu concordo, eu acho que uma das grandes chaves é esse alinhamento de expectativa mesmo. Às vezes não adianta nada, né? Pra você fez uma mama super bonita, mas não era o que ela queria, né? E aí eu acho que realmente cabe um pouco de paciência, né? Tranquilidade, serenidade na indicação, né? E com certeza, à medida que nós vamos ficando mais experientes, a indicação da cirurgia, ela vai ficando mais precisa, melhor. E para que assim a gente consiga o sucesso, né? Que nada adianta, na minha opinião, ou na opinião de vocês, ficar uma cirurgia muito boa se a paciente não tá feliz, né? Exatamente. É como vocês falaram. Tentar oferecer o que o paciente quer, né? E ser sincero o máximo possível, alinhando a expectativa. Eu falo que a função nossa na consulta é botar os pés do paciente no chão, mas sempre com o olho no sonho, né? E a gente que vai estar guiando esse sonho delas o máximo possível. Eu falo, para mim, o mais importante é tentar realizar o seu sonho. Eu não vou garantir isso, claro que não. Mas eu vou trabalhar o máximo possível. E eu falo para as pacientes, comento muito com meus residentes também, o sucesso cirúrgico está na consulta. Porque a gente consegue realizar a cirurgia, a gente se vira, dá certo aqui e ali, a gente consegue executar. Mas na hora que você alinha esse pensamento de expectativa do paciente, entende o que o paciente quer, né? Entende toda essa psique do paciente, eu falo que você já tem o sucesso ali. E eu falo para os pacientes, sempre peço para às vezes o marido, o acompanhante ir junto na consulta. Nossa, ajuda demais. Converso, exatamente. Eu falo para o marido assim, né, que não tá sempre com eu falo, olha, eu te chamo aqui para você dividir a culpa comigo, né? Ele dá risada, fala, o retorno comigo é de vez em quando, o seu é todo dia, né? E na hora que ela reclamar uma coisa, você vai lembrar do que eu falei, porque quem quer operar às vezes nem escuta direito as coisas. E o acompanhante é muito bom nessa fase. Então a gente tem que fazer isso mesmo. A gente tem que oferecer o que o paciente quer e a gente tem que falar a realidade. Doutor, eu quero uma mama grande. Fala, olha, eu faço. Eu faço igualzinho você, Renato. Eu coloco mama grande. Esse dia atrás eu botei uma de 615. O paciente queria o sonho dela, mas eu falo, olha, você sabe que é mais peso e vai cair. Doutor, tudo bem. Falei, excelente, meu bem. Eu fico muito feliz com você. Alinhamos o pensamento, expliquei para ela. Né? A gente tem que estar alinhando. Então a gente tá sempre lutando por vocês aqui. Só que vocês têm que botar os pezinhos no chão e ver menos esse mundo digital aí e confiar mais no médico de vocês. Esse Marcelo é um poeta, né? Um poeta. Mas você não pode repetir. Nossa função é colocar os pés no chão. Colocar os pés no chão do paciente. Vai dar um bom corte. E ela sempre com os olhos do sonho, né? Nossa, olha que lindo, Rafael. Faz aquele. Ó, Esse corte aí. É verdade, né? Verdade. Nós somos cirurgiões psiquiátricos, na Não, verdade. tô né? querendo operar. Não sei Aí, se eu quero operar. Pronto. Me opera. Eu brinco que nós somos cirurgiões psiquiátricos. né? Por quê? Porque você pega a paciente, né? Autoestima, né? Tem pessoas que falam assim que é a cirurgia da alma, né? Tem tudo isso aí também. A cirurgia plástica é fantástica, né? E muita gente morre de medo da plástica, né, gente? Eu falo, não tenham medo da plástica, respeitem a plástica. Ela é uma cirurgia como qualquer outra. Mas é muito menos arriscado que todas as outras cirurgias. Eu falo, você fez cesárea? Fiz.
É muito menos arriscado que a cesárea. O Verdade. problema é que quando a cesárea dá problema, não sai na televisão. A nossa sempre vai sair na televisão. É. Vamos lá. A cirurgia de aumento de mama tem colocado muita polêmica pela criação de nomes criando títulos como se fossem novidades. Nós falamos aqui sutiã interno, mastopexia interna, recuperação 24 horas, mama em ela, etc. Como é que vocês veem isto e qual alerta vocês trariam para a população que está procurando realizar uma cirurgia plástica na mama? Olha, eu acho que o que já foi muito dito aqui, de fato, esses nomes são muito chamativos, né? Tem toda a questão do marketing por trás, mas eu acho que a questão da honestidade é o principal. E eu acho que por mais eu mesmo, apesar de ter esse murmurinho, né, em relação a essa tática cirúrgica, né, que é protocolo de recuperação rápida, eu gosto muito da ideia do TEBITS, e não é, mais uma vez, como a mesma história dessas mastopexias com cicatriz reduzida e tudo mais, né? Eu acho interessante a ideia, mas eu acho que tem que ser colocada com muito bom senso para a paciente, né? Com muita honestidade. Obviamente, como qualquer outra cirurgia, também corre riscos, tem riscos, né, de um hematoma, por exemplo, de uma infecção, de uma extrusão de implante, mas deve ser colocada com honestidade. Então, de fato, eu acho que não sei, acho que até pela mudança de marketing, pelas mídias sociais, vem havendo uma procura maior, assim. E aí, não só na mamoplastia de aumento, né, como foi dito mesmo, acho que essas novas técnicas de mastopexia, que na verdade são, vamos dizer assim, talvez releituras de coisas que já existiam, tem que se ter muita honestidade e sobriedade para falar da maneira correta. E, mais uma vez, não prometer algo que não há como garantir, né? Sem dúvida. A prótese de recuperação em 24 horas, isso é uma promessa totalmente falsa. Se você tomar um murro no olho, não recupera em 24 horas. Mas a prótese de recuperação mais rápida do que seria a forma tradicional, pode ser que seja uma carta, um recurso adicional, a gente tomar algumas medidas para que essa paciente volte às atividades. Você mesmo falou que sempre liberou os braços. Sempre liberei. Então a questão... Só que eu não usava esse nome, né? A questão maior é a comercial. É o marketing, é tudo isso que encanta as pacientes, que vocês ficam assim deslumbradas. Mas é só olhar agora da parte técnica aqui, tudo que é lançado não é de todo mal. Sempre tem algum detalhe ou outro, você vai em congresso, fala, olha, que bacana, vou implementar isso nas minhas pacientes, e aquilo outro. O problema é só a forma, como é dito, e as promessas, e como se fosse mil maravilhas. Isso, qualquer plástica que você assistir aí no seu Instagram, e o médico estiver prometendo demais, eu acho que a paciente tem que ligar um sinal de alerta. Falar assim, nossa, mas será que essa pessoa é realmente honesta? Igual o Rafael falou, o que importa é a honestidade. Você realmente... E assim, as minhas seguidoras até falam, elas veem outras coisas ali e vêm tirar a limpo comigo. Imagino com vocês também. Olha, isso realmente acontece? Funciona. Isso realmente existe? Isso realmente é dessa forma? E aí você falou, olha, isso aqui é bacana por isso, mas tem esse e esse problema. Tudo tem vantagens e desvantagens, né? Você falou uma coisa interessante, né? Assim, que eu sempre fiz isso porque eu sempre liberei, tem 21 anos que meus pacientes levantam o braço. O trabalho do TEBITS, né? Que é um trabalho, pessoal, que teoricamente gerou essa prótese de recuperação rápida, prótese de recuperação em 24 horas. Na verdade, não é uma técnica. A gente sabe disso. Táticas. Não é uma técnica. É uma tática que ele segue como eu faço, ele é como eu faço também. Eu Isso que eu falei, às vezes é um conjunto de... Então, mas não, o estudo não prova que aquilo é mais eficaz. Ele só fez a técnica, a tática dele, descreveu e liberou o braço. Se a gente pegar na literatura, do ponto de vista científico, não existe nenhum trabalho no mundo proibindo ficar com o braço parado. Quem deixa o braço ficar parado foi por convenção. Aprendeu com um, com o outro, com o outro, com o outro, com o outro, por isso. E nós temos dezenas de trabalho orientando pelo amor de Deus, movimento do braço. Por quê? Porque você pode ter uma capsulite adesiva. E a grande maioria, é na reconstrução mamária. Perfeito. Não é a técnica
que vai liberar. É que como as pessoas têm medo de liberar o braço, mas se eu fizer essa técnica eu fico mais à vontade, porque todo mundo fez, então vai ficar mais fácil. É mais ou menos isso. Mas você pode fazer qualquer técnica e movimentar o braço. Mas aí os pacientes, eu falo para os pacientes, gente, então eu posso movimentar o braço? Eu falo, não, você operou comigo? Não. Então segue a orientação do teu médico, Você tá doida, né? Eu falo para os pacientes, você tem que seguir a orientação deles. Ah, doutor, mas pode? Eu falei, não, porque se você mexer o braço vai dar problema. Né? Então eu falo, gente, confia no seu médico, segue a orientação deles, né? Mas não existe a técnica que pode liberar o braço. Tá? Isso não existe. Isso, infelizmente, é mentira. Tá? Não é uma técnica que libera. Esclarecendo, pode ser que você tenha o braço liberado. E isso te venda uma recuperação rápida. Já que você pode liberar o braço, está recuperada? Também não. Não existe uma técnica mágica, falar, fez essa técnica e libera o braço. Não. Não, às vezes um controle melhor da analgesia, algumas coisas assim, para não ter sangramento no local que o sangue irrita, gera dor. Então, algumas medidas, igual eu falei, algumas medidas que a gente pode usar. Mas como nem para recurso. isso tem trabalho, Renata. Nem para isso, comprovando que sangra menos, isso não tem trabalho. Não pra tem. isso. Eu acho que sangramento eu pus essa anterógrado. discussão. É uma coisa meio subjetiva que acha que De não bom senso. existe. Se eu fizer Entendeu? uma hemostasia. Mas não na plástica, o Marcelo, se for olhar o pé da letra, não tem trabalho de nada, nem de modelador. Não tem. Nem de modelador. Não, Mas do modelador eu falo pra todo mundo. É importante, eu vou falar assim. Por que eu tô trazendo algumas discussões e a gente está conversando, né? Nós trabalhamos quanto tempo lá no HC? Isso. Então, por quê? Porque essa já era rotina há muitos anos atrás. Essa liberação da movimentação dos membros, esses cuidados em relação à questão da hemostasia, outros cuidados relacionados a isso, eles envolvem uma quantidade de informações que foram agregadas dentro da cirurgia plástica durante anos por alguns trabalhos de técnicas de seria como eu faço, porque na verdade o TEBITS era como eu faço. Como eu faço. Agora, da aplicação disso e as conclusões que virão após isso, porque nós temos trabalhos falando, por exemplo, em hematoma, mas não está dizendo uma comparação sobre a técnica do como eu faço TEBITS ou de outra técnica. Nós não temos isso. E aí nós temos um ambiente, porque na cultura americana é natural a formação do residente dele desenvolver esses projetos. No Brasil, apesar de nós sermos líderes aí em cirurgia, em técnicas, em toda essa parte, nós temos essa deficiência que nós precisamos trazer aqui à tona e à realidade para que essas respostas venham para os colegas. Porque, veja bem, quantas técnicas nós aprendemos em congresso, nós vimos em congresso que aquele cirurgião colocava como genial, como isso, como aquilo, e que ao longo do tempo elas não aparecem porque não tem reprodutibilidade. Ou a reprodutibilidade do colega não dá aquele resultado. Ele fala, então peraí, fiz o curso, fiz isso, fiz aquilo, o que está dando errado? Se eu tenho estudos mostrando isso, vão trazer algumas respostas, não vão trazer todas, mas vão trazer a gente mais próximo do caminho do que a gente está buscando aqui. Então a gente está falando, por exemplo, de mama, cirurgia de mama, de estabilidade, de prótese, de não cair, de pele, do que segura, do que não segura. Para trazer a realidade disso, nós vamos precisar de que os próprios colegas tenham esse desenvolvimento para organizar e chegarem a um ponto isso. Como você disse, em medicina, nós não temos nem 3% de trabalhos com estudos randomizados. Se eu colocar cirurgião plástica, então vai ter uma quantidade muito menor disso. Ainda. Entendeu? Menor ainda. Então, para trazer respostas é muito mais difícil. Porque a gente não tem desenvolvido essa habilidade que é necessária no cirurgião brasileiro, porque vai contribuir muito com a literatura mundial. Então, técnicas novas é muito tranquilo, porque você publica uma técnica nova, ninguém viu, é uma novidade, mas até que ponto essa técnica nova vai trazer o benefício, isso demora antes. Se você pegar a cirurgia do nariz, por exemplo, teve um tempo que era estrude columelar. Depois veio o septal extension, e aí o septal extension mostrou uma estabilidade maior, vários estudos mostrando isso, começou com caso controle, depois foi para randomizado, e hoje tem estudo multicêntrico mostrando isso. Então, isso é um caminho, mas esse caminho tem que começar por nós. Se tem alguma coisa que eu acho que é importante a gente despertar, é despertar para isso. Porque assim, não adianta eu criar um curso de mama, não adianta eu criar uma técnica com nome X, se eu não colocar isso
Porque, na verdade, eu lembro muito do Bozola e do Baruch. Por quê? Porque eles, olha, meu amigo, sua taxa por exemplo, de hematoma aí tá menor que 7%, você não deve estar operando nada, porque tem alguma coisa errada com isso. Ou é mentira. Ou é mentira. Ou não tá Ou seja, diagnosticando. Você não tá descobrindo. As pessoas, elas querem criar um ambiente para aquilo possa passar, mas elas não estão preocupadas com o princípio básico. Olha, o que eu estou fazendo que está modificando isso ou não para mostrar? E essa cultura, você aprende de um jeito e depois para você mudar, o médico fica inseguro. Você citou o Baruch aí, ele descreveu o ponto de Baruch, está mais do que comprovada a eficiência em prevenção de seroma. E quantos médicos não aprenderam lá na sua residência a usar o dreno? Às vezes até faz o ponto de Baruch, mas fala, não, deixa eu colocar um dreno para eu dormir tranquilo aqui. E porque, então, o que já é enraizado no hábito, na cultura do cirurgião, para ele modificar, realmente é muito difícil. É difícil mudar hábito, né? Seja ele qual for. O Horich tem um editorial bem legal que ele fala dessa evolução de criação de conhecimento em cirurgia plástica. E ele fala que, em boa parte do tempo, é mais ou menos isso. Um cirurgião sênior desenvolve uma técnica, aquilo é replicado e vai sendo replicado como uma verdade absoluta. E aí, mais recentemente, que vem sendo desenvolvidos os trabalhos, né? Que desde do adjunto aí da medicina baseada em evidência. Mas aí um detalhe interessante, o trabalho de pesquisa do meu mestrado, o que a gente fez? A gente avaliou revisões temáticas em cirurgia plástica mamária. Revisão sistemática a gente supõe que seja um trabalho de qualidade, né? Então, a gente pegou tanto cirurgia plástica estética, mamária, né, estética, quanto de reconstrução. Deu um total de 227 revisões temáticas. Existe uma escala que você dá uma nota para aquele trabalho e a gente faz, então, a avaliação do trabalho. Mas a conclusão que chamou muita atenção, mais de 90% dos trabalhos tem como conclusão final: os estudos existentes não são suficientes para tomarmos nenhuma conclusão. Mais estudos serão necessários para melhores conclusões. Então, mesmo em teoria, assim, uma revisão sistemática que a gente espera, né, que seja concluir alguma coisa? Elas não têm ensaios clínicos suficientes para fazer a São trabalhos fracos, conclusão. Né? Na verdade. Exatamente. E que faz parte, eu acho que faz parte do amadurecimento, é uma evolução. Do desenvolvimento, para a gente saber que isso também não é fácil, mas que é necessário, né? Super necessário. E se tudo der certo, tá vindo um trabalho aí, tá? Sobre o movimento dos braços em cirurgia mamária. Trabalho triplo cego, até o estatístico não vai saber, randomizado, com todos os dados que precisa. Era isso que eu ia cobrar, vocês como professores, né? Não, estamos agilizando, né? A gente tem que cobrar de todo mundo, até de nós mesmos, né? Então, mas esse negócio do movimento dos braços é algo que eu tenho já... Como eu sempre liberei, eu sempre fui curioso nisso, eu sempre li o trabalho do Tebet, sempre tive essa noção de que não é nada novo. É como se eu tivesse assim, eu deixo meus pacientes movimentar o braço faz 21 anos. Eu vou colocar como que eu faço e falar, se você fizer assim, você pode movimentar os braços. É isso que ele fez. Né? Então não é o que fazer o que ele faz, você vai poder movimentar o braço. Na verdade, todo mundo pode movimentar o braço. Marcelo, eu não me sinto bem, gente, não me deixa mexer o braço, então segura um pouco. Cada um tem que estar funcionando, exatamente. Então, o colega continua com a conduta dele e o paciente vai atrás do médico que ele confia. Né? Não vai atrás da técnica, pessoal, pelo amor de Deus, não vai atrás da técnica, não vai atrás de nada disso. Confia no médico, isso é mais importante. Você não vai mudar de médico só por causa do seu braço. Exatamente. Vai no médico que você quer, se ele falar para você segurar o braço ali uma semana, duas... O que custa, né, ao final das contas? E na final de contas, se você teve empatia por aquele colega médico, você vai seguir as orientações dele. E é isso que vai ser o bom resultado, porque houve uma interação boa, houve uma conexão boa entre vocês e você tem a confiança de que ele está fazendo o melhor para você. E exatamente por quê? Porque se a gente for, por exemplo, hoje, com essas tecnologias hoje, principalmente da parte de mídia, a gente sabe que, por exemplo, eu busco um assunto e uma informação hoje no Google. Quando eu busco aquele assunto no Google, foi o assunto mais buscado, não é o assunto que está correto relacionado com aquele tema. E acaba errando, às vezes, na expectativa ou na orientação, porque pegou uma informação que não estava adequada para que o paciente pudesse seguir aquilo ali. Por isso que é fundamental que você siga, porque de repente o Marcelo segue uma técnica A, a Renata uma B, você uma C e uma D. E eu fiz aquela técnica.
Para aquela técnica que eu fiz, o ideal é que você faça e siga essas orientações. Para a técnica que ele fez, é ideal que siga essas orientações. Se você, de repente, pega as orientações dele com essa, aí pode ter algum problema. Então é fundamental isso que o Marcelo falou. Busque o cirurgião que você tenha confiança, que você tenha tranquilidade, que você tenha tranquilidade para se abrir com ele, com as suas dificuldades, com os seus defeitos, com os seus problemas, e que você vai confiar que ele vai trabalhar da melhor forma para resolver essa situação, sua queixa, né? Às vezes o mesmo cirurgião, para uma paciente ele libera o braço ou libera para esticar, e para outra Perfeito. paciente ele segura. Perfeito. Porque é a técnica da cirurgia, alguma coisa ali dentro. Então, às vezes, nem é questão de cirurgião, mas às vezes ali do bom senso dele, como foi a cirurgia, ele vai mudando. A pomada que ele passou para você não serve para sua amiga. Às vezes, mesmo sendo operada pelo mesmo cirurgião, a gente tem conduta diferente, não tem receita de bolo, Não né? tem. E aí que eu falo que aí que é o interessante das mídias sociais, a gente se expor nas mídias sociais. A gente precisa se expor, precisa falar, precisa conversar com os pacientes. Até para passar informação para vocês e até para vocês conhecerem o cirurgião que vocês estão procurando. Né? É engraçado que os pacientes vão lá comigo. Ah, doutor, já sei do sutiã interno, hein, doutor? Falei, você sabe. Você passeou no meu Instagram? Passeei. Falei, então você sabe que comigo não vai ter mimimi. Não sei, doutor. Bem, se você veio aqui, porque você quer mesmo ficar aqui comigo, né? Marcelo, você falou que o cirurgião plástico tem que se expor, fazer dancinha. Não, dancinha não. Dancinha Mas não. tem que se expor. Tem que se expor e dar a cara. A gente tem que falar com a Eu população. diria que talvez o termo não seria expor, é se posicionar. Veja bem, Isso. é a sua posição, é a sua formação, a sua experiência. Se você não for para a mídia e falar, alguma outra pessoa vai falar e o Google vai ranquear. E aí, infelizmente, o paciente vai pegar uma informação incorreta, concluir de forma incorreta, e aí gira um ciclo vicioso. É fantástico. A gente tem que se expor, a gente tem que conversar com a população. Mas é o que você estava falando, vocês dois reforçaram. A gente não pode enganar a população. A função do médico em relação à propaganda, ela é única. A gente tem que passar conhecimento para a população. A gente não tem que conquistar clientes que nem os coaches, né, que aprende a nadar em uma semana e vira campeão mundial em um dia. A gente não tem que fazer isso. Né? A nossa função é conquistar o paciente Mas é interessante com informação. É interessante como a gente educa nossos próprios pacientes. Sim. Porque, às vezes, o que você está informando ali, você libera o braço, o outro não libera, o outro, serve para quem vai operar com você. Sim. Eu gostei do Dr. Marcelo, operou minha amiga. Gostei do Dr. Rafael. Vou lá no Instagram dele, ver o que ele fala, o que ele acha, as opiniões dele. Me identifiquei. Eu vou operar com ele, exatamente. E, às vezes, o que ele fala pode ser diferente do que o Dr. Fabiano fala, porque ele não é dono da verdade. É por isso que a gente tem que falar na internet, a gente tem que expor, eu faço a cirurgia tal. Pessoal, hoje eu fiz uma reconstrução mamária, isso que eu fiz, entendeu? E conversar com a população. E só até dar mais, talvez, uma coisa, uma ideia. Essa questão de técnica, né? Eu acho que não só para o paciente. Eu acho que até para os cirurgiões, porque, vamos lá, vamos dizer, eu basei minha pessoa exclusivamente a prótese de recuperação rápida, por exemplo. É muito fácil de qualquer pessoa aprender a fazer ou até falar que vai fazer. Então, eu vou ser mais do mesmo. Então, acho que o sentido maior mesmo do nosso posicionamento é identificação, é empatia com o paciente. E aí, os pacientes se identificarem com quem você é, que sua filosofia, seja de vida, seja de trabalho e tudo mais mesmo, né? Eu acho que o que ficou bem claro aqui é que o cirurgião atual, o cirurgião que você deve procurar é aquele que tem empatia. E é um cirurgião que não é um cirurgião de uma técnica só. É um cirurgião que tem um conjunto, tem um arsenal de técnicas que vai te avaliar e vai propor para você se é possível, se não é possível, para poder adequar de acordo com o que você deseja, o que você está procurando. Então, talvez o desafio hoje seja das pessoas entenderem isso. Olha, um bom cirurgião, ele tem experiência, ele vai ter um arsenal e ele vai avaliar e saber conversar com você e te explicar aquilo que você quer alcançar com aquele tipo de técnica, sabendo que a gente não tem como prometer que aquilo vai ser um resultado final, porque tem outros fatores que envolvem essa questão. Mas que ele vai se dedicar e tem dedicado tempo suficiente para isso, para poder buscar. É por isso que, por exemplo,
Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela promove congresso, ela promove jornadas. Nós vamos ter uma jornada só sobre mama no próximo mês de março aqui, exatamente com esse pensamento de trazer essas discussões, de trazer essas técnicas e de ampliar o arsenal do cirurgião plástico para que ele possa trazer o melhor conduta, a melhor avaliação, a melhor técnica para tocar naquele paciente e trazer aquilo que ele está pedindo. Se a paciente ouviu com a atenção que você falou, ela vai entender por que o cirurgião não consegue passar um orçamento para você por mensagem. Perfeito. Essa é uma dor forte em você, né, Renata? É de todos nós, né? Todas, Por que precisa de uma consulta? Por que você já não pode passar o orçamento? A gente simplesmente não sabe como vai ser sua cirurgia, né? Então, é uma dificuldade que todo cirurgião tem, eu imagino. Exatamente. A gente, se eu pudesse, eu já passava o orçamento todo antes, porque evitaria da paciente vir e eventualmente não operar e ocupar meu tempo e o dela, né? Mas não é igual uma Coca-Cola que é igual para todo mundo. Cada cirurgia é única e especial. A gente estava realmente. falando aqui também de como escolher o cirurgião, tal, como é que nós vamos fazer, né? Eu falo que um detalhe importante que a gente nunca comenta de você... Como é que eu vou saber se um cirurgião é bom? Eu sempre falo o seguinte, uma das dicas muito bacanas é o seguinte, procura alguém que teve complicação com algum cirurgião. E pergunta para essa paciente como que ela foi atendida com aquele cirurgião. Perfeito. Se ele tratou ela bem, é tratar bem, é tratar do jeito que tem que tratar, é o jeito certo, pronto e acabou. Você pode ter certeza que você pode nesse médico. Porque as complicações sempre existem. Só não existe complicação para o mentiroso e quem não opera. Né? Porque todos nós temos complicações. Então, procura saber. Se teve complicação, então conta para mim. Nossa, meu cirurgião foi maravilhoso. Não, meu cirurgião plástico não tinha tempo para mim e ele me abandonou. Né? Então, eu falo que um dos fatores não é aquele que mais promete ou que mais fala que faz técnicas novas. Ou aquele que só fica falando dele na consulta, né? Tenta ver esse detalhe. É um dos detalhes, claro, né, pessoal? É um dos detalhes. Mas como é que foi esse cirurgião? Não, foi muito bacana. Ele ficou do meu lado o tempo inteiro. Isso faz muita diferença, pessoal. Acho que esse é o principal, sem dúvida. Porque, de fato, complicações, como o Marcelo falou, só não vai ter quem não opera ou aquele que está mentindo. E isso, de fato, nós como médicos, a gente sabe que nesses momentos a gente abre o consultório, atende, cuida, vai no hospital, olha, né, verifica. E essa experiência, não tenho dúvida nenhuma, de quem já passou por uma cirurgia, de quem já passou por uma cirurgia que teve algum tipo de intercorrência. Ela vai te falar, olha, me cuidou, me amparou, esteve comigo. Até quando eu nem estava acordada, a pessoa esteve comigo, esteve ali naquele momento. E isso vai aparecer. Né? Como a gente tem falado aqui, olha, não adianta as pessoas quererem criar uma coisa que elas não são, porque um dia aquilo vai aparecer, a verdade vai vir à tona. Por mais que ela venha, fale nas mídias, converse, um dia aquilo que é sólido vai ser exposto. Então, outra questão importante refere-se ao aumento de explante. Alguns blogueiros e até médicos entraram numa onda de estimular a retirada de prótese da mama a qualquer custo porque causam uma doença. De acordo com as evidências científicas atuais, prótese de mama causa doença? Quais os problemas apresentados por esses estudos que criam tanta confusão? O que está acontecendo? Prótese de mama não causa doença, causa uma síndrome, que é um conjunto de sinais e sintomas que a pessoa... Alguém batizou de doença do silicone, mas é um conjunto de sinais e sintomas causados por qualquer corpo estranho, que pode ser silicone, pode ser um pino, um parafuso, uma vacina, um preenchedor. E isso é tão raro que durante várias décadas ficou subentendido ali na literatura, meio lenda urbana, será que existe, será que não existe? Hoje em dia já é comprovado que sim, existe. Existe síndromiase. É causado exclusivamente pelo silicone? Não é. Não. Agora, em relação à minha conduta como pessoa, particularmente, a gente está abrindo conversas de consultório, né? Como você responde isso para o paciente? Como que eu respondo isso para o paciente? Exatamente. Quero fazer explante de medo de ter um problema. Eu falo assim, então você tem que tirar sua mama, porque você tem chance milhares de vezes maior de ter um câncer de mama e seu marido tem que tirar a próstata. Porque pode dar um câncer de próstata. Então, o dia que você tiver um problema, você procure resolvê-lo.
eu sou contra tirar a prótese simplesmente por medo de estar com a prótese. Agora, se você tem uma vontade de retirar para ficar com a mama pequena, para dormir tranquila, não, tô com medo, não quero dormir tranquila. Sim, ok, vamos retirar. É aquilo que eu falei, a vontade da paciente é soberana. Mas desde que eu esclareça, assim, tenha certeza de que a paciente não está tomando uma atitude intempestiva porque viu um post, porque viu uma coisa sensacionalista ali que colocou medo nela, senão eu teria tirado a minha. Como eu tenho prótese de silicone, isso facilita a minha vida, né? Eu falo, inclusive, a minha está com problema, ela está com contratura. E, eu perco cabelo. Olha aqui, eu também tenho pouco cabelo, eu também durmo mal. E isso é culpa do silicone? Talvez não, muito provavelmente não é. Então, eu oriento muito as minhas pacientes a respeito disso. E se ela quiser retirar, também retira. A vontade dela é soberana. Ela tem direito de querer colocar, tem direito de querer retirar. Não fico teimando, mas eu sinto que eu cumpro a minha parte fazendo os devidos esclarecimentos. Temos que fazer isso mesmo. É. Eu até aproveitar e perguntar, algum de vocês já viu uma doença de silicone mesmo? Você já teve algum caso que você comprovou? Não, eu já tive uns 2 casos suspeitos, mas nunca foi comprovado. Assim, eu vou até discordar um pouquinho da Renata, porque não existe evidência na literatura que comprove a síndrome de Ásia, e esse que é um fato. Os estudos que foram elaborados, primeiro, eles são baseados num viés específico, e são estudos que não são estudos randomizados, não são estudos que têm uma especificidade maior para a gente concluir isso. E os estudos, por exemplo, que se baseiam em preenchimento de questionários associados à avaliação do médico, eles mostram que, mesmo após o paciente retirar a prótese, os sintomas continuaram. Você vê, assim, aí não é síndrome Ásia. então, mas, Um critério diagnóstico é esse. Depois mas- de retirar a prótese, Melhora. necessariamente tem que Sim, melhorar. mas é o que eu tô falando assim, quando a pessoa às vezes ela chega com essa ideia que existe isso. E você falou muito bem, não é uma doença. É um conjunto de sinais, de sintomas considerado como um diagnóstico de exclusão. Ele não é uma doença, ainda não foi evidenciado nada ainda. É necessário, igual a gente falou aqui, alguns estudos mais sérios para poder mostrar essa diferenciação do que está acontecendo com os pacientes. E por quê? Porque a gente sabe que hoje a gente tem outros fatores que influenciam, principalmente o fator alimentação. Hoje a alimentação é um fator importante em relação à criação de processo inflamatório crônico na população em geral. E isso cria aqueles sintomas também. Então, é difícil por quê? Porque existe uma série de fatores de confundimento que, para criar um estudo assim, É complexo, tempo. né? É Eles complexo. acharam a reação alérgica ao látex, né? Ao silicone. Se eles acharam. E o silicone como bleeding fazer. também é comprovado. Não, ele tem, Sim. ele existe e a gente Sim. vê isso na cirurgia, né? Mas realmente é algo assim, extremamente raro, é algo que está sendo estudado e não foi comprovado ainda total. E a grande sacanagem que eu falo que existe hoje em dia, né? Tudo é sacanagem. O pessoal, para vender o explante ou para gerar esse medo, ou a pessoa teve. Os sintomas são muito inespecíficos. Igual você falou. Perfeito. Ó, doutor, eu vi lá os sintomas. É queda de cabelo, é mau humor, ganho de peso, dificuldade de perder peso, é cansaço no final do dia, Todo mundo tem inchaço isso, da depois de uma idade, inchaço das vai tá, pernas, todo mundo vai ter né? isso. Ai, dor de cabeça, ai, meu libido diminuiu e não sei o quê, né? Pô, gente, são sintomas normais da população que trabalha, que às vezes a pessoa que tem filho, que trabalha o dia inteiro, qualquer pessoa. Então, assim, é muito inespecífico a gente pontuar isso como um problema. Mas um critério diagnóstico é você retirar E resolver e o problema. melhorar. Então, assim, você vira para paciente, você Sim. quer arriscar? Tirar, se melhorar. Tem. E aí, se não melhorar, põe de volta? Como é que é? Tem gente que relata isso mesmo. Tem gente Mas que é relata. que eu acho que volta aquilo. Às vezes a vontade dela é tirar. E aí nós temos duas situações. Se ela deseja isso mesmo, tá tudo certo, ela vai tirar, ela vai ser muito feliz com isso. Agora, se ela às vezes toma uma decisão pelo medo que foi gerado por uma informação incorreta, aí ela Essa aí tira, ela desiste e depois aí, da consulta. E aí É. depois ela... Mas tem aquelas também que tiram e depois... Poxa, será que eu tiraria ou não tiraria? E é uma encrenca, né? Tirar um implante para montar a mão é uma encrenca. Pessoal, não é simples, viu? Não, Só para não é falar para simples, vocês. não é simples. Você tem uma mama que já tá bonita, tem aquele volume, retirar a prótese e montar de novo, eu faço explante. Tá, beleza, eu faço, mas não é fácil montar. Então pensem muito para fazer isso. É o seguinte, quando a gente faz um explante, não é que a mama volta àquela mama original. Onde é a prótese, ela fica uma depressão.
Então ela fica como se fosse Faz um uma atrofia vulcão, do assim, a tecido parte ali. tem uma atrofia do tecido, da pele. E aí ele tá falando que é uma encrenca, por quê? Porque a mama, ela não tem mais aquele formato e a gente precisa recrutar tecidos, às vezes até gordura, o enxerto de gordura ele não é de confiança, para poder montar a mama e ficar numa forma adequada, e às vezes muito pequena. Né? Exato. O Rafael falou bem. Nessas plásticas que o pessoal faz, é mastectomia para montar a mama, pra ficar Muito só aquela difícil. prótese debaixo da pele, né, muito submuscular, aí é pior ainda, que é a maior É. encrenca que vai ser. Aí encrenca É mesmo. um problema. E aí, assim, até para resumir pro público, né? Longe de não contrariar os haters aí que defendem a doença de silicone, né? É algo que está em estudo, realmente é uma coisa que vem se avançando. Mas até pelo que eu vejo na mídia, parece uma coisa muito mais frequente do que é. Tanto é que muitas vezes colegas, assim, você tira muita prótese? Eu falo, não. E a doença de silicone? Eu falo, olha, não é. É Eu uma falo coisa isso que é aí. muito. Eu falei, pergunta com a loira do banheiro. É isso, Esse é um viés de entendeu? observação interessante, né? É o mesmo que quando você compra um carro novo, naquela marca, Foca, você né? começa a andar na rua, aí começa, gente, todo mundo comprou esse carro, todo mundo tem esse carro Você tá igual, visão pra isso, né? entendeu? Porque Não, eu tá até focado nisso. retiro relativamente. Não falo que eu retiro muito. De vez em Mas quando que aumentou acontece. nos consultórios é uma realidade. A Aumentou. procura exato. Funcionamento, aumentou. principalmente, ele aumentou demais. Mas assim, de todos os casos, nenhum era por doença de silicone, sempre Exato. por medo. A pessoa, mas eu participo de um grupo que tem 20 mil mulheres. É isso. Eu das 20 mil, quantas tiraram porque realmente estavam com problema? A maioria porque estava ou achando que tinha ou com medo de ter, né? A maioria é Exatamente. por medo mesmo. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Sim. Mas é porque é pela vontade da paciente. A vontade, ela é soberana. Tô com vontade de retirar, tudo certo, vamos retirar. Mas se você tá retirando por medo, lá no meu consultório, você vai sair tranquila e não, provavelmente Uma não coisa vai que eu retirar. observo muito, às vezes aquela paciente que colocou prótese ali na meia-idade, adulto jovem ali, e aí chegou ali na faixa dos 50, 60 anos, tá talvez na hora de trocar, Cansei. e aí realmente ali às vezes ela pensa em não pôr prótese, eu até incentivo para falar, realmente não vai ficar tão bom quanto prótese, mas vamos tentar, porque de fato, às vezes precisar passar por uma nova cirurgia no futuro, né, lembrar pro pessoal que prótese não é para sempre, né? Não tem mais, às vezes, um tempo para retirar, mas não é para sempre. E aí, realmente, eu acho que nessas pacientes faz sentido mesmo, às vezes, não colocar o implante novamente, mas longe de, às vezes, ser por uma doença de silicone. Bem lembrado, né? Doutor, você coloca aquela prótese pra você trocar? Exatamente. Todos nós Olha, escutamos isso. Né? Entrando no sensacionalismo, você fala assim, lembrando que a prótese não é para sempre. As pacientes chegam assim, isso é uma bomba relógio, que um dia irá estourar. É a mesma coisa, dita em formas diferentes para amedrontar ou para assustar ou de forma sensacionalista. Eu falo, não, eu tenho uma bomba relógio, que é uma prótese, inclusive agora eu vou ter que trocar, ou seja, estourou. Mas eu fui feliz com ela durante 20 anos da minha vida, agora eu tenho que trocar. Então você vai colocar uma prótese, um dia vai precisar trocar. Daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos, Não 20 sei. anos. Aí é denominado uma bomba relógio. Você está colocando uma bomba relógio dentro de você. Você vai ser feliz com ela? Okay. Então, a mesma coisa pode ser falada de diferentes formas. Mas você amou tanto ela no começo, né? Quando foi que você perdeu esse amor todo? E se a gente considerar a ruptura, o que é 7% em 8 anos, não é um índice tão elevado. Né? Mas a pessoa, é o que a gente falou aqui no começo. No início, lá na consulta inicial, você vai medir os prós e os contras. E, sem dúvida nenhuma, eu acho que com o processo de envelhecimento, vai mudando algumas prioridades e a pessoa vai falar assim, olha, eu já estou numa idade que eu não quero 60 anos ter que operar novamente. E aí, eu acho que encaixa perfeitamente nesse perfil que está aí. Talvez a gente está chamando a atenção da população em geral, olha, existe um alarde solto que ainda não temos evidência sobre isso de fato. A pessoa querer tirar um direito dela e qualquer um de nós, como cirurgião plástico, vai trabalhar para fazer isso para ela. Mas que, às vezes, a pessoa cria esse alarde, como você colocou, ela cria um medo, a pessoa tira aquilo e aquilo não tem muito fundamento para a gente. Né? A gente sabe da história da própria prótese, do silicone, o tempo que foi feito, a questão que eles procuraram o material menos reativo dentro do organismo para poder tentar desenvolver um produto que pudesse melhorar ali a mama na reconstrução e posteriormente.
E a gente sabe que até hoje nós estamos estudando, já veio cirurgias que fazem a limpa-enxertia da mama, tentando alguma forma de poder projetar e colocar a mama num formato mais adequado, mais satisfatório ali para alguém que está procurando esse tipo de cirurgia. Mas para deixar claro para a população que assim, olha, se você quiser tirar, é um direito seu, todos nós vamos trabalhar em cima disso. Mas a gente tem que deixar o alarde em relação a isso, de uma política de medo que cria e que, se a gente fosse colocar, para a gente é melhor, vai aumentar a quantidade de paciente que vai fazer cirurgia no nosso consultório, vai tirar. Mas não, a gente tem que falar assim, olha, se você quiser tirar, não tem problema, a gente pode tirar, não tem problema algum, mas isso que está sendo colocado não é garantia que vai melhorar algum tipo de sintoma que você está sentindo. Às vezes é melhor você procurar uma investigação mais intensa, com exames, com a própria mudança de alimentação, para ver o que está acontecendo com você, para depois a gente partir para isso, mas com tranquilidade de que a gente pode fazer isso sem problema algum. Hoje em dia, acho que tem mais pacientes com silicone para retirar do que Do que papo. sem para colocar, né? É É verdade. muita gente. Quais os cuidados que uma paciente que procura realizar uma cirurgia de mama deve tomar? O que vocês orientam para esses pacientes? O paciente está aqui, ele está escutando para a gente aqui, já está quase uma hora aqui de bate-papo, de conversa, e ele deve tomar cuidado. O que você orienta para esse paciente? Como ele deve saber o que ele está procurando? Eu acho que primeiro, acho que ficou muito claro aqui, pesquisar, né? E aí começa pelo cirurgião em si. E aí eu acho que desde você ter indicações, empatia, né? Ver como ele se porta, como ele passa aquele procedimento em si para você, eu acho que já talvez uma das partes mais importantes. Segundo, o momento de vida que você está, né? Eu vejo muitas vezes aquelas pacientes ali que às vezes, por exemplo, necessitam ou de uma mastopexia ou uma mama redutora, mas está ali próximo, talvez, a ter filhos. Será que é o momento ideal? Será que não vale a pena esperar? E também quem está pensando em pôr uma prótese, né? Se realmente tem indicação, não tem. Então, acho que começa por aí. Eu acho que pesquisar, ler sobre o assunto, acho que até no medo ajuda, né? À medida que você tem mais conhecimento, você ganha mais segurança e até a questão do medo vai auxiliar. Eu até lembrei o que eu queria falar, tem um pouco de gancho nisso daí. A gente comentou que a retirada da próstata de silicone é uma cirurgia trabalhosa para montar a mama e reestruturar a mama. Mas se você tá aí com seus 70 anos e quer só retirar a prótese, a cirurgia de só retirar a prótese em si, ela é uma cirurgia relativamente simples de baixo risco. Para você fazer numa idade mais avançada, eventualmente pode ser feita até com anestesia local, tá? É só fazendo um pouco essa diferenciação. O que é difícil é a montagem da mama e ganho de volume e deixar essa mama bonita. Eu acho que o preparo inicial para qualquer cirurgia, como o Rafael falou, de busca do cirurgião, a pessoa também tem que se cuidar. A pessoa ela tem que fazer a parte dela na questão de alimentação, de atividade física, preparar o corpo para uma agressão. Eu posso colocar um silicone do jeito que eu tô? Como é uma cirurgia relativamente simples, não exige muito preparo da paciente. Mas, por exemplo, se você tem um preparo físico, você corre uma maratona, no outro dia você tá normal. Você sobe uma escada e tá normal. A pessoa que é mais sedentária, se alimenta mal, eu acho que a recuperação dela, no pós-operatório ali, ela vai ficar um pouco mais debilitada, né? É bom a pessoa se preparar para uma cirurgia, evitar alimentos industrializados, refrigerantes, alimentar de forma mais saudável, entre aspas, fazer um detox do corpo. Não é tomar suco detox, é parar de colocar coisas para dentro do seu corpo para que você possa recuperar melhor da cirurgia. Tem alguns detalhes que eu falo para todos os pacientes que são rotinas minhas. Eu sempre reforço que prótese de mama não serve para dar sustentação. Essa é uma coisa que eu repito várias vezes para fixar isso no paciente. Todo mundo acha que prótese de mama serve para dar sustentação e não é. E um dos detalhes que eu acho que são umas coisas mais importantes para o sucesso da cirurgia plástica da mama é a manutenção do peso. Por quê? A mama ela fica brigando com a gravidade 24 horas por dia. Porque, infelizmente, tudo cai na vida. E a mama não vai ser diferente. E o paciente que tem a manutenção do peso, mantém aquele peso, engordou 1, 2, 3 quilos no máximo, ela vai ter um resultado muito melhor.
né? E se ela tiver uma pele boa, tudo, claro. Esses dias atrás apareceu uma paciente no meu consultório com 15 anos de cirurgia de mama. Prótese subglandular, né? Tudo, pá, tá certinho. A mama dela tá vindo em cima. Eu falei, pelo amor de Deus, esconde a sua mama de todo mundo. Não mostra. Falei, porque isso não é normal. Não é. Aí ela deu risada, tal. Eu falei, você manteve o peso? Falei, doutor, eu mantenho o peso já tem 20 anos. Marcelo, minha prótese tem 20 anos, subglandular. Eu mantenho o peso, tem 20 anos, amamentei 2 crianças, tá no lugar. Olha só. Vou esconder. Tá vendo? Então, Corta o esconde. podcast. Esconde. Então, assim, não é porque esconde, porque senão as pessoas Cria veem um resultado expectativa. desse, falam, Acho que é nossa, com quem que você normal, né? operou? Eu quero operar com essa pessoa. Fala, É. pelo amor de Deus, não fui eu. É você. Eu falo, porque a cirurgia em si, ela é muito parecida com Sim. todos os cirurgiões que executam. Mas esses detalhes são seus. Eu falo, é o barro que é bom, que vai fazer uma obra Exatamente. legal. Eu falo para paciente que tem 3 fatores de durabilidade da mama. O primeiro é envelhecimento. A pele vai envelhecer, vai perder colágeno fatalmente. Sim. O segundo é a lei da gravidade. Então, se ela está na gravidade de dia, se ela dormir de cabeça para baixo à noite, eventualmente pode ser que ela consiga reverter. Subir. 4, na verdade, a amamentação, que aí a mama vai encher e esvaziar. E a manutenção do peso. A manutenção do Se ela peso. engordar 10, 20, 30 quilos e perder peso, é efeito sanfona. Se Todo mundo emagrecer que já muito, passa cai a peso. mama. Se engordar muito, também cai a mama, por causa do volume que vai dar. Então tem que manter o peso. O efeito sanfona ainda é E pior. não é fácil, né? Eu falo, infelizmente, alface não tem gosto de bacon. Né? Muitas pessoas conseguem... Nem o prazer, né? A sensação. Né? Muitas pessoas têm variação do peso mesmo, e a mama cai. Ah, doutor, o que eu faço? Calma, respira fundo, vai atrás de seu médico de confiança e conversa com ele que dá para fazer outra cirurgia e levantar de novo. Né? Graças a Deus Isso tem é recurso. interessante porque a gente sabe que um dos fatores que levam a prótese ficar no lugar, a mama ficar no lugar, é a pele. E a pele depende desses cuidados, que envolvem alimentação, atividade física, exposição ao sol, próprio processo de envelhecimento e a questão da ganha de peso, ou mesmo a amamentação. Porque tem mulher que amamenta, a pele tem uma boa retração, ela vai ter uma retração na forma adequada. E tem mulheres que não vão ter. Da mesma forma que a gente fala, a pessoa fez uma redução de mama, algumas vão amamentar e outras não vão amamentar. Então, assim, precisa desse entendimento, dessa compreensão, que é o cuidado do corpo como um todo. Porque a preservação do peso vai evitar, por exemplo, que essa pele estique e depois que ela emagreça, volte e a pele ceda e cai. Então, se a pessoa tem realmente uma oscilação de peso, infelizmente, o resultado dela, que poderia durar muito mais tempo, ela vai perder durante aquele processo. E aquela paciente que opera e acha que porque tá tudo no lugar, não precisa mais usar sutiã. Tem isso. Tem mesmo, é muito comum. E da amamentação é muito comum, né, esse questionamento. Os pacientes falam, doutor, e a amamentação? Interfere? Eu falo, vamos lá. Eu falo, muitas mulheres na gravidez não têm leite. Oi, doutor, é verdade. E a maioria dessas não tem prótese, né, ou não tem cirurgia na mama. Oi, doutor. Aí eu falo assim, meio brincando, falo só que se você fizer a mama e não tiver leite, a sua tia vai colocar a culpa em mim. Eu tenho certeza absoluta. Eu falo, ó, sempre vai ficar um pouco de glândula, não tem por que não formar, é extremamente raro tirar toda a glândula, tá? Mas eu queria que isso ficasse entendido. Agora, se você tem dúvida, não opere nesse momento, vai resolver a sua vida e depois você volta aqui. A gente corta a mama, desconecta ductos, Sim. né? Queira ou não, eles podem se reconectar, pode, às vezes, amamentar com o que ficou conectado. Sim. Eu falo para as pacientes que a única forma de comprovar isso é um estudo operando a mesma mulher uma mama só e deixando a outra sem. Então, esse estudo Exatamente. nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Falo, Porque sofre não. é multifatorial, né? Amamentação. Ótimo. Olha, nos últimos anos, vimos uma enxurrada de fotos e vídeos de pré e pós-operatório nas mídias sociais. Por que o paciente deve ou não se basear nessas fotos para fazer suas escolhas numa cirurgia? Olha, eu acho, assim, vamos lá. Isso é uma resolução nova, né, que eu, honestamente, preciso até me informar mais até que ponto, apesar de ter saído essa notícia no passado, parece que ia começar a vigorar ainda, enfim. 11/3 agora. 11/3, Mas, perfeito. Vai ser permitido, mas assim, a permissão não é permissividade. Sim. É uma permissão controlada com caráter informacional. Mas a gente sabe que hoje, mesmo ainda não sido liberada, isso está
Tá liberado enxurrada, aí, né? o pessoal tem colocado. É. Como é que a gente orienta, então, o paciente hoje em relação a isso, para que ele possa entender que aquilo ali não necessariamente vai ser, ou vai ser aquilo para ele? Eu acho que novamente entra no cuidado, né? Inclusive, muitas vezes, quando você vê só o finalzinho ali, a foto da mesa da cirurgia, às vezes é até mais complicado quando você vê o pré e pós. Porque às vezes, pelo menos quando você vê o pré, e às vezes um pós mais tardio, você sabe pelo menos da onde aquela mama partiu, né? Ou aquela pessoa partiu, como que era o paciente. Isso é uma discussão que aí realmente é a nível, eu acho que maior, é a nível de Conselho Federal mesmo. Mas a gente vai ter que se adaptar, na minha opinião, até como posicionamento mesmo, né? Tem que ter muito cuidado, mais uma vez, como vai se expor isso, para não generalizar aquele pós, talvez, como algo, até como promessa de resultado, apesar que eu acho que isso vai gerar uma maior probabilidade enfim, Mais Expectativa, questionamentos. mais questionamentos em relação jurídica a entender aquilo mesmo como uma promessa de resultado. Mas de verdade eu acho que é algo que ainda vai amadurecer bastante. Eu acho difícil, por outro lado, controlar demais, segurar isso. Eu acho que é uma coisa que já tá aí muito exposta, mas tem que ter novamente cuidado, tanto para ver como é feito essa exposição e para não entender também que aquilo, pegar um resultado isolado aqui, daquela postagem e extrapolar para tudo, né? Para toda a cirurgia. Um caso muito simples, né? Um resultado de uma... Eu sempre falo para meus pacientes, um resultado de uma mastopexia nunca vai ser igual a um resultado de prótese primária de aumento, né? São resultados totalmente diferentes. E às vezes o paciente vem com uma mama grande, que você vai precisar fazer uma redução, uma apexia, querendo um resultado de prótese primária, né? Falou em prótese, ela quer aquele resultado. E aí tem que ter cuidado, eu acho que é algo que ainda está se amadurecendo. Não sei o destino, para falar a verdade. A sua pergunta foi a orientação que a gente dá para Para os pacientes, pacientes para que mesmo, eles né? possam compreender. Eu acho o seguinte, para você que está assistindo, vai ver nas redes sociais vários casos antes e depois. Você, como mulher adulta e inteligente, você tem que entender alguns pontos. Nenhum médico vai postar casos ruins. Ele sempre vai postar os melhores casos. Ficou muito bom ele tirar foto, posta. Não ficou bom, ele não vai mostrar. Segundo ponto, até ele falou da paciente ali, de querer um resultado parecido ou não. Eu lembrei até de uma colega minha médica, eu operei a mama dela, veio a prima e falou, eu quero a mama igualzinha a dela. E as duas eram até meio parecidas. Eu falo, não dou conta. Não consigo fazer. Ou vai ficar melhor ou vai ficar pior do que a dela. Você não consegue pegar uma caneta e fazer a sua assinatura igualzinha duas vezes. Não. Inclusive, eu A gostei própria mais da mama, né? prima, inclusive. Mas eu falei, não consigo. Ou seja, o que você vê de resultado de outras pacientes não serve para você. O que você vê de resultado dentro da mesa de cirurgia é bom, é curioso, né? A pessoa vai lá ver, às vezes, né? Como entretenimento, mas não é o resultado final. Procure ver resultados tardios, como o Rafael falou. O que você vê ali pode ser resultados falsificados com Photoshop ou não. A gente fala, nossa, não existe isso. Filtro, né? Hoje tem filtro Filtro. para tudo. Não. Sei lá, a gente não conhece a índole das pessoas, tem bons e maus profissionais em todos os departamentos, em todas as profissões. Não estou falando de nenhum colega específico, tá, gente? Então você tem que ter maturidade. Você é uma pessoa adulta, tem que ter maturidade de ver e filtrar. Eu acho que é uma ferramenta válida, como o Rafael citou. Eu quero orientar ali o que ela pode esperar de resultado, sendo prótese primária, prótese secundária, mama redutora com prótese sem prótese, mas até isso varia muito o resultado. Então, às vezes, para caráter educativo, para dividir em categorias, né? Para exemplificar uma cicatriz, pode ser válido como é o jeito que está autorizado, tipo, de maneira educativa, eventualmente. Mas a paciente tem que ter uma consciência de que ali tem um viés de seleção. Tem um viés de seleção de melhores casos, melhores ângulos, pacientes antes com a luz toda ruim, com a mama assim, e depois foto posada na praia de biquíni, que são fotos não são comparáveis.
é interessante você procurar saber e conhecer o trabalho de cirurgião. Não estou falando que não é. Você eu acho que pode sim ter algum benefício. Nada é de todo ruim na vida, Hum. né? A gente fica preocupado com com essa parte, né? De como vai ser e tudo mais. Eu acho que as pacientes são maiores de idade e tem que ter consciência de que existe esse viés de seleção. É isso. E eu acho que é importante. Por que essa pergunta foi colocada assim? É a questão da clareza e transparência, que o paciente compreender que aquilo não é reprodutível para todos os pacientes, que aquilo tem esse viés de seleção, que aquela foto, por exemplo, tem modificações de jogo de luz que vai trazer uma melhoria em relação à forma e à sombra, e que, como você mesmo citou, ele vai selecionar o caso melhor. Então, às vezes não tem a foto do pré da pessoa em pé, mas o paciente é um paciente que já está com índice de massa corpórea mais adequado, tem uma qualidade de pele melhor, e aí, consequentemente, vai ter um resultado mais efetivo do que uma paciente que às vezes não tem aquele perfil do paciente. Então, eu acho que é muito importante para que o paciente tenha esse tipo de clareza, porque na hora que nós conversamos aqui, falamos só como é que você deve escolher o seu cirurgião. Esse cirurgião é um cirurgião realmente que vai gerar empatia, é um cirurgião que realmente ele se atualiza, é um cirurgião que ele tem feito essa cirurgia ou não, é um cirurgião que realmente busca o melhor para os pacientes dele, está cuidando dos pacientes dele. A paciente ela tem muitas dúvidas e ela precisa conversar para poder realmente ver se tem essa empatia, para poder compreender isso ou não. E, como você disse, a mulher tem que ter a maturidade, ela tem que ter compreensão e entendimento que essas fotos elas não vão trazer alguma coisa que seja relativamente clássica e específica para ela mesma. Porque se a gente for considerar nem uma mama, por mais que você opere, vai ficar igualzinha a outra, né? Às vezes o paciente fala, me mostra uma foto para eu ver uma cicatriz. Eu falo, você quer ver uma cicatriz bonita, perfeita ou um queloide? Eu falo exatamente igual. Exato. Que bom que você Eu fala falo, isso. olha, eu tenho 200 fotos aqui de cicatriz de todos os Você jeitos. quer uma boa ou uma ruim? É. Doutor, falei, claro, você pode ter uma boa e uma ruim. Falei, nossa, falei, exatamente. Você pode ter as duas coisas. E eu acho que para quem está assistindo, isso aí é um fator que você deve confiar no seu cirurgião. Exatamente. Se ele mostra só foto bonita e omite todas as complicações, as dificuldades e faz muitas promessas, de abrir o olho, né? Os meus pacientes já sabem que eu não posto resultado. E hoje eu estava falando para uma paciente, doutor, porque eu mostrei mandei minha foto para não sei quem para ver. Eu falei, vocês se viram entre vocês. Falei, eu não vou postar ninguém, então vocês se viram, tá? Eu, por enquanto, não posso falar nunca, mas por enquanto eu não vou postar. Né? E realmente, o que foi autorizado a partir do dia 11 agora de março é postar antes e depois, você vai poder postar, mas não fotinha deitada na mesa. Foto deitada na mesa é uma sacanagem. Você me chamou aqui para falar, né? Posso falar? Então tá. Não fala palavrão. Foto deitada na mesa é uma sacanagem. Por quê? Porque não é um resultado definitivo. A pessoa acabou de operar. 2 horas depois, a mama já está diferente. Já está inchada, está começando a ficar diferente uma da outra. Então, isso é sacanagem. Isso é sensacionalismo. Isso é propaganda enganosa. E isso é errado. Isso o colega está sacaneando com os pacientes e com os outros colegas que trabalham de forma bacana, de forma ética. Isso é muito errado. Tá? Vou dar um exemplo de foto deitada na mesa informativa. Você mostra para o paciente que ali na hora que sai da cirurgia, a areola pode ficar um pouco baixo, a mama muito alta. Educativo. E ali vai evoluir para aquele momento. Olha, a báscula é assim, assim. Aí você mostra. Pode mostrar até as fases do que está Sim, acontecendo. As fases. Ela fica entender. mais tranquila, acalma o coração. Sim. Ela já sabe o que pode esperar ali, mais ou menos, né? Então, A nossa propaganda, Renata, é de educação, é de orientação, não é de conquista. Quando você posta um paciente na mesa de cirurgia, um abdômen com a luz apagada, besuntada de Dersane na barriga, isso é para conquistar, não é para educar, tá? Eu sei que muitos colegas não concordam com isso, mas isso não é correto, ponto. Porque é uma coisa muito simples. O ético, o correto, ele é correto. Não tem como você mudar esse conceito. Todo mundo sabe que está fazendo certo ou não.
Agora existe um conceito que é um pouco diferente quando a gente começa a ser cobrado. Você deve passar por isso, eu passo por isso, talvez vocês também. Falar, você não tem resultado bom para mostrar, então você não é um bom cirurgião. Aí às vezes eu falo, o correto é o correto, né? Mesmo que todo mundo esteja fazendo errado, o correto é o correto. Mas às vezes na prática, é igual quando surgiu o Instagram. Você não tem Instagram por quê? Você quer se esconder por quê? Então o mercado ele vai mudando de uma forma que a gente começa a ser cobrado pelas nossas próprias pacientes. E aí a gente vira refém do sistema, digamos assim. Vai ser liberado em breve, né? Igual a gente comentou. E às vezes você começa a perceber uma necessidade. Uma necessidade de mercado, de informação, da mesma forma que hoje em dia você tem Instagram, um Instagram super Sim. informativo, educa seus pacientes. Eventualmente você vai acabar vendo. É igual ele falou, a gente não sabe como vai ser. Vai chegar um momento que fala assim, esse médico não posta nada, ele não funciona, ele não presta, ele não é bom cirurgião, ele tá se escondendo. Mas é por isso que aqui, no início, vocês falaram, olha, conheça o seu médico, vai visitar ele, vai ver que você conhece alguém que já operou, converse com as pessoas, porque isso vai trazer uma facilidade muito maior do que simplesmente o Instagram. O Instagram, na verdade... Vai ter sempre esse questionamento, Renata. Porque o princípio, ele não muda. Colocar foto pré e pós não é o problema. O problema é o princípio que está por trás disso. Então, por exemplo, Sim. eu posso colocar, igual você colocou, eu pus uma foto de pré e pós para mostrar a báscula da mama com a queda da auréola. Isso tem uma função educativa. Mas, ao mesmo tempo, eu posso colocar, olha a técnica XYZ que fez essa coisa fantástica nessa mama aqui. Olha aqui. Pá. Então, assim, a forma que é colocado a mensagem, ela fala mais do que simplesmente a foto. Todos Então, vão poder postar antes e entendeu? depois. Já está liberado agora a partir de dia 11. Você coloca um antes e depois na mesma foto, Angulação. idêntico, fotos iguais. E você pode colocar, olha só, pessoal, que mama bonita, fiz uma cicatriz em L. A cicatriz em L, agora mais pessoas estão fazendo essa cicatriz. A paciente ficou muito satisfeita, eu também fiquei. Porém, é sempre bom lembrar que pode ocorrer complicações, como infecção, hematoma, cicatriz pode ficar ruim. Essa orientação da complicação, ela é obrigatória. A gente tem que entender o texto da propaganda para entender o que foi mudado, como se fosse um termo de consentimento, tá? Todo texto tem que ser educativo. Se você postar uma foto deitada na mesa, ele vai ser encarado como sensacionalista e concorrência desleal. Você está fazendo infração. O que, infelizmente, muitos colegas estão fazendo, né? Por isso que é bom se informar, né, em relação a isso, porque dia 11 de março já está em vigor o novo código de ética relacionado à publicidade, mas que haja esse tipo de informação. Porque muitas vezes a pessoa ela entendeu de alguma forma que está liberado tudo. Não é bem isso, é um caráter. Veja, o público-alvo é o paciente. Esse paciente ele tem que ser protegido e o CRM tá, não, ok, vamos colocar esse tipo de situação para que seja exposto, que possa ter um caráter visual, é muito mais educativo que às vezes escutando. Né? A pessoa vê, ela entende muito, de uma forma muito mais rápida do que simplesmente falando para ela. Então vamos usar esse recurso de uma forma benéfica para o paciente. E aí é o que o Marcelo está batendo na tecla. Olha, não é um pré ou pós sensacionalista dizendo A, B ou C desfocado do contexto do que é necessário para aquela paciente ser educada que está procurando aquele procedimento. Né? Esse despertar, essa diferenciação, ela é interessante por quê? Porque está mostrando, olha, o paciente vai ter essa vantagem. Se a gente vê outras sociedades no mundo inteiro já liberavam o pré e pós, mas há um controle nisso de uma forma de compreensão. Porque, como você falou, existe às vezes uma cobrança irreal porque as pessoas não foram educadas do que pode ocorrer ou não pode ocorrer. Sim. Né? Mas o paciente questiona, doutor, o senhor não posta resultado. Não posto. Antes eu até mostrava algumas fotos no meu consultório pro paciente. Doutor, uma cicatriz, como é que é, tudo. Eu parei de fazer isso. Aí eu falo, acho que eu tô ficando velho e eu acho que eu tô querendo que vocês, assim, realmente acreditem em mim. Confiem. Porque a maioria, graças a Deus, vai porque eu conheci algum paciente, outra coisa. Então você já sabe, você já viu mesmo o resultado.
Você pode ter resultado bom, pode ter resultado ruim, só que graças a Deus os resultados bons são bem mais do que os resultados ruins. As complicações acontecem, mas não são frequentes, né? Mas assim, eu acho que, como você falou, somos todos adultos. Cada um sabe as consequências de cada coisa, né? E isso não muda o entendimento de promessa de resultado, tá? O CDC não mudou. Quem mudou foi o CFM. Você comentou que acha que tá ficando velho, mas eu acho que você sempre foi assim mesmo. Já vim velho, né? Já tá. Não sei Já se vim mudou. ranzinzolino. Já te conheço, já tem uns 15 anos. Então eu já vim velho, já. E acho que para finalizar, eu queria que cada um, se tivesse alguma pergunta que a gente não fez aqui, que gostaria de fazer, colocasse para a gente poder estar finalizando com essas perguntas. Olha, eu acho que você tocou bem em vários pontos, né? Bem polêmicos, achei. Ótimo. Achei maravilhoso o que você colocou aqui hoje, Fabiano, porque foi exatamente o que as principais dúvidas, né? Da mastopexia com prótese, sem prótese, prótese de recuperação rápida, fotos antes e depois. Eu realmente não consigo pensar agora em nada a acrescentar, sabe? Gostei bastante, parabéns. Também só parabenizar. Acho que a gente Tentando talvez não pensar. falou muito sobre reconstrução de mama, mas isso pode ser um podcast exclusivo Dá para pra isso. fazer Pode essa ser. parada, né? E trabalhar especificamente nisso. Mas acho que foi extremamente produtivo, porque esse podcast, eu acho que ele envolve tanto a educação do cirurgião plástico que vai estar nos acompanhando, como também do paciente que tem dúvidas e quer tá procurando fazer um procedimento, tá procurando fazer uma cirurgia e de repente ele tá cheio de confusão na cabeça porque o Google solta tudo quanto é tipo de informação, correta ou incorreta, ali tá colocado. E ele fica muito em dúvida, olha, nós estamos aqui, nós somos referencial nessa área, nós fizemos uma especialização especificamente nessa área, exatamente para poder trazer isso. Você vê colegas aqui com várias formações, com dedicação, com estudos nessa área, colegas de diferente experiência. Tem colega de 20 anos, 10 anos, 5 anos. Então, são colegas que representam a nossa sociedade e que estão aqui para falar e para trazer clareza. Olha, preste atenção, observe isso, converse com isso, vai na consulta, converse com o paciente, veja se ele realmente. Porque às vezes pode acontecer, mas ela vai lá e o cara não está dando nem atenção na consulta para ela, quiçá lá depois. Né? Então, para poder É um compreender filtro, né? como um todo. Né? Meu amigo, continue assim. Tá? Fantástica a sua ideia, tá de parabéns. Nada diferente do que eu imaginei da sua gestão. Né? Eu acho que o caminho é esse, é estar comunicando com o pessoal. O que eu falei, a gente tem que dar a cara nesse mundo, a gente tem que conversar com a população. Isso é o mais importante, é levar a informação, é mostrar a imagem, sim. A gente tem que mostrar o que é uma reconstrução mamária, que é a coisa mais maravilhosa, uma reconstrução mamária para o paciente, né, que perdeu aquele parte do corpo e ganhou, ou a mulher com a mama pequena, que depois ganhou um volume. A gente tem que mostrar isso, a gente tem que mostrar nosso trabalho. É por isso que foi liberado mesmo as fotos, né? Então a gente tem que comunicar com a população. Isso é fantástico. Mas sempre com sinceridade, entendendo a expectativa do paciente e jogando limpo com o paciente, né? Eu acho que isso é o mais importante que a gente tem que estar passando para vocês aí. Quer falar, Rafael? Não, parabenizar também. Acho que quando o Fabiano me chamou, eu fiquei até meio em dúvida. Falei, nossa, como é que será que vai ser, né? Que perguntas ele vai fazer, né? Mas eu acho que foi bem bacana. Falar pro pessoal que as perguntas aqui foram ao vivo, não foi nada combinado. Mas eu achei super interessante. Eu acho que realmente é um jeito de aproximar mais tanto dos colegas cirurgiões, mas também da população. E são diferentes opiniões, diferentes formas de se analisar, que eu acho que enriquece o debate e é só crescimento para todos. A sociedade de todos nós, né? Então é Sim. importante, eu agradeço muito a participação de vocês, de terem dedicado um tempo, né? Quantos tiveram que fechar o consultório um pouco mais cedo para poder estar aqui, chegar a tempo por causa do trânsito e ficar essas horas aqui debatendo sobre um assunto que é nosso, que para a gente é prazeroso, mas que é fundamental a gente trazer esse posicionamento que aqui o Marcelo falou, que vocês falaram, que é o posicionamento do cirurgião plástico. Aqui todos nós aqui fizemos quantos anos, né? 6 anos de medicina, 2 anos de cirurgia geral, agora são 3, mais 3 anos de plástica, ou seja, quantos fizeram formação fora, fizeram mestrado, doutorado,
todo mundo focado realmente no benefício do paciente. Então é importante que todos nós nos posicionemos para que a informação adequada chegue ao paciente. Então, se aqui, através daqui, a gente conseguir isso, para mim já valeu, isso aqui vai valer por, né? Isso aqui é um eco, ele vai ecoando, ecoando, ecoando. As pessoas vão receber a informação e vão tomando as decisões cada vez mais assertivas e acho que é melhor para todo mundo isso. Abrindo um parêntese, as pessoas gostam de dizer, o cirurgião plástico estudou 11 anos para ser cirurgião plástico, 12 anos. Ele continua estudando a vida inteira dele, né? A gente não para nunca de estudar. Tá aí o Marcelo estuda há 50 anos, né? A gente sempre está estudando e aprimorando, e quem para no tempo acaba refletindo no trabalho, né? A gente vê que não é a mesma coisa. Os desafios é que vão nos levar a novas conquistas, novas ideias, novos caminhos, né? É um livro interessante que chama O Obstáculo é o Caminho. É que, na verdade, a gente não tem que correr deles. A gente tem que ir em direção a eles mesmos, porque vai haver crescimento, vai haver novidades, você vai sair do estado ali de reserva seu, mas vai haver crescimento para todos. E é assim que a humanidade cresce, é assim que nós todos crescemos, e é assim que a cirurgia plástica tem crescido ao redor de todos esses anos. Muito obrigado. Vou dar por encerrado esse primeiro podcast nosso aqui e que venham mais debates, mais histórias para a gente ouvir. Bom demais a conta. Parabéns. Obrigada.